Boa noite, eu sou o professor Fábio e hoje vou estar conversando aqui com vocês um pouquinho a respeito do filme Lionheart, que traduzido do inglês, ao pé da letra, é Coração de Leão. É um filme que se passa no contexto de um país africano, né, no caso a Nigéria, e discute algumas coisas no âmbito de uma empresa, né, que leva esse mesmo nome, né, Lionheart, né, que é uma empresa ligada à área de transporte. E tem alguns vieses e possibilidades esse filme, né, que nos fazem pensar, né, diferentes vieses, olhares e possibilidades. Mas no caso aqui a gente está pensando dentro da disciplina de cultura organizacional e mudança dentro do curso de administração de empresas, e a gente vai ter esse foco então maior na cultura organizacional. Mas teriam outros aspectos que a gente poderia estar analisando, como por exemplo a questão da mulher, né, porque no caso a Daisy, que seria executiva, filha do dono da empresa, tal, toda a discriminação que ela passa, o fato de ser preterida, então haveria a possibilidade de discutir o tema da mulher no mercado de trabalho, seria um viés, seria uma possibilidade. A questão étnico-racial também, que a gente está acostumado sempre a ver filmes, né, dos Estados Unidos e da Europa, prioritariamente, né? Então é mais difícil, né? A gente ver filmes africanos, então é muito mais raro. E, no entanto, hoje a gente vive um tempo que aos poucos os filmes da Ásia, né? Da África bem menos, mas da Ásia principalmente tem começado a chegar mais no Ocidente, né? Filmes produzidos na Índia, principalmente, e agora mais recente na Coreia do Sul, né? Que teve o filme Parasita, né? Que ganhou algumas estatuetas do Oscar, como também não só filmes, né, também como livros, né, literatura, né, leituras de Israel, da Turquia, da própria Coreia do Sul, Índia, então leituras, literatura da Rússia. Então, aos poucos, essas coisas têm começado a emergir no Ocidente, que é sempre muito bom, é sempre muito interessante e enriquece bastante essa troca, né, essa nossa visão de mundo mais ampla. Mas tratando especificamente do filme Lionheart e pensando o contexto de cultura organizacional e mudança, esse filme ele tem, conforme já disse, tem vários insights, mas vamos estar focando na questão do que diz respeito a essa questão da cultura, né, organizacional. Antes eu queria só ler aqui num comentário, uma sinopse do site Adoro Cinema. Se você não conhece, se você tiver qualquer dúvida sobre filme, cinema, série, desenho, animação, recorra aí ao Adoro Cinema, que é um site bem interessante. Aqui no caso desse filme em questão, Lionheart, ele diz assim o seguinte, que a Daisy, né, é uma executiva calma e competente que trabalha na empresa de seu pai, a Lionheart Transport. Ela prova constantemente sua habilidade de trazer lucros e lidar com situações difíceis. Mas quando seu pai adoece, quem é dado a posição de chefe é seu tio, não tão competente, para não dizer incompetente, né? Porém, seu desejo de lutar pelo que merece precisa ser deixado de lado e ela precisa se juntar ao seu tio para salvar a Lionheart quando eles descobrem que a empresa está falindo, né? A Daisy, né, que seria a filha do dono da empresa, ela no enredo do filme a gente vê mencionar que ela estudou nos Estados Unidos. Agora só não me lembro exatamente se ela estudou administração de empresas ou economia. Mas o fato é que ela teve uma formação acadêmica, né, nos Estados Unidos, né, uma instituição de renome internacional, e voltou para o seu país de origem. Então isso é muito comum, tanto na África quanto na Ásia, das pessoas que têm melhores condições, né, família enviar para estudar em outros países e retornarem. Tem no caso do Brasil, em algumas das grandes universidades que a gente tem aqui, as maiores principalmente, a gente costuma encontrar grupos, né, de jovens que vêm da África fazer graduação, mestrado, doutorado, concluem e retornam então ao seu país de origem. Então a Daisy, né, essa moça, digamos assim, a protagonista, né, do filme, né,
Então ela é quem toca, né, a empresa, é uma executiva, tem um cargo importante nela, né? E até que o pai dela, né, passa mal, fica doente, e naturalmente ela esperava que ela viesse ascender o cargo de presidência da empresa, ou fosse responder pelo conselho da empresa, enquanto o pai dela estivesse afastado do cargo. No entanto, isso não aconteceu. Quem ficou com o cargo foi o tio dela e ela deveria ficar de auxiliar em relação ao tio, sendo que ela era muito mais preparada, competente, né? Porque o tio parece que começou a empresa junto com o pai há 20, 30 anos atrás, acho que talvez por isso que o pai dela, né, direcionou para ele, não para ela, mas o mundo, né, já havia mudado, os negócios, o ritmo das coisas, e aquela empresa que eles começaram há 20, 30 anos atrás não era a mesma, havia crescido, o mundo mudou muito, então os negócios não era mais da mesma forma, então, mas ele preferiu então deixar com esse tio e dentro, à medida que a empresa, né, começou a tocar o seu negócio, né, na ausência do fundador, descobriu-se que existia uma dívida na moeda local que chegava quase a 1 bilhão. E aí ela tentou conseguir um empréstimo, né, junto a bancos, né, instituições financeiras, e todos esses empréstimos foram negados, né? Então ela começou a ter uma cena que ela passa a noite fazendo cálculo, né, onde deveria fazer corte, onde deveria fazer remanejamentos para poder ajustar, e apresentou para o tio que não, o pai, que não deram muito valor. Uma noite em que ela passou em claro trabalhando, até perdeu o horário da empresa, né? E ela sempre chegava muito cedo, acordava às 5 horas da manhã, ia fazer sua corrida matinal, tomava banho, chegava na empresa, né? Sempre muito bem preparada em todos os sentidos, e iniciava o seu trabalho, né? E aí, no caso, ela não foi levada a sério nessa questão, e eles começaram então a buscar alternativas para poder tentar tirar a empresa do buraco. Apareceu uma proposta de um concorrente que queria comprar a empresa por um valor, acho que era 3 vezes o valor da dívida, mas com isso a empresa seria encerrada, né? A outra seria absorvida pela outra, ela previa que haveria demissões, e estava então, portanto, tentando resistir ao máximo de vender para o seu principal concorrente, né? E dentro disso, eles começaram então a buscar alternativas, e surgiu a ideia de buscar uma parceria com uma empresa da capital do país, né? Para que aquela empresa do ramo de transporte queria entrar na região sudeste, onde estava a Lionheart estava instalada, e tem uma trama interessante, uma coisa bem de filme, né? Até bem previsível, as coisas que acontecem, romance no meio, aquela coisa toda, mas eles vão discutir, vão negociar, né, os termos para que essas empresas, para que haja uma fusão, essas empresas possam trabalhar em parceria, e vão buscar então uma solução para que aquela empresa ela possa se manter e dar continuidade então ao seu trabalho, né? E um fato curioso que acontece hoje ainda no mundo dos negócios, principalmente o pessoal velha guarda aí, geralmente muitos deles acontece de não entregar a presidência, a chefia ou o número 2 da empresa, muitas vezes seu filho, né? Não é via de regra, mas vez por outra a gente encontra esse cenário, que na hora de deixar uma vice-presidência, alguma coisa, não é toda a empresa que o dono deixa necessariamente com um filho. Já tem outros que já tem funcionam, né, exatamente dessa maneira, mas conforme assim, queria colocar, existem outras possibilidades também. Então tem empresas que nem sempre, eu trabalhei numa livraria em Santa Catarina, que a sede era no Paraná, que realmente acontecia essa situação, que os filhos não eram os da sucessão imediata, né? Então faziam parte da diretoria, tinham cargos importantes, mas não necessariamente seriam os sucessores naturais. Então, interessante esse quadro. E esse filme ele nos faz pensar a respeito da organização, né, das empresas, que elas necessitam se modernizar, que elas, para poder evitar
que surjam problemas, né? Porque a mudança ela ocorre com pessoas que planejam o futuro, que tem, no caso, visibilidade, tem uma visão de futuro, estão antenadas às mudanças, à realidade do tempo que vivem, e aqueles que são anacrônicos, que ficam para o passado, só vão começar a se mexer mesmo de verdade quando alguma dificuldade séria, alguma dificuldade grande bater a porta e isso trazer algum risco para a empresa. Então traz importantes lições, que ao invés da gente esperar um quadro caótico que venha fechar a empresa, a gente pode antecipar isso, né? E outro dado importante do filme é que é uma empresa familiar, né? Então, empresas familiares são empresas de muito tempo, tal, e dependendo da localidade onde esteja, se a empresa não cresceu muito, então tem muitos vícios, tal, às vezes manda o filho para a universidade para poder estudar, trazer conhecimento, esse filho melhora a parte fiscal, contábil, traz ideias de marketing, então isso é bastante comum. Já as grandes empresas, grandes corporações, grandes nomes do varejo aí já necessariamente vão exigir uma gestão mais profissional. Então são vários olhares, né? São vários pontos, são vários aspectos que a gente pode estar analisando esse filme, mas é uma trama interessante, é um filme curto, ele tem 1h30 de duração, é tranquilo para assistir. E um filme cansativo, se ele fosse 2h30, 3 horas de filme, realmente é uma tarefa mais enfadonha, uma tarefa mais cansativa. Mas o filme é agradável, é bom de ver e tem vários aspectos que nos fazem pensar a questão dos negócios na empresa e vocês conseguirão, no caso, observar vários aspectos, várias questões relevantes quando a gente pensa na questão organizacional, questão da empresa, vícios, problemas, né? Necessidade de atualização. Então tem muitos pontos que eu acho que vale a pena ser observados em relação a esse filme. Acho que é um filme muitíssimo interessante e é válido por vários motivos, né? Porque sai um pouquinho do eixo, né? Um filme é uma produção da Nigéria, traz um outro cenário, outro olhar em umas questões locais. A gente vê a questão da pobreza também no país. E um último ponto também que eu queria colocar, acho que é muitíssimo importante, talvez o principal, é uma cena que ela está fazendo sua ginástica, 4, 5 horas da manhã, vai correr e tal, e ela passa no local de transporte, que são os concorrentes dela, que fazem o transporte para a capital do país, e alguém fala, esse tipo de transporte a gente não faz, quem faz lá é a Lionheart e tal, que ela tinha ônibus muito grandes e cobrava muito caro, e as outras empresas tinham ônibus pequenos e cobravam mais barato, né? Então ela ouviu alguém remar, esse tipo de coisa é lá na Lionheart e tal, falando com desprezo. E aí, no caso, ela viu que estava havendo um problema. Então, a empresa não estava ouvindo mais o cliente final na ponta. Então, ela trouxe essa informação. Eles perceberam que precisavam usar ônibus pequenos, mas eles não tinham dinheiro para comprar, financiar e foram buscar, então, a parceria. Então, é muito interessante essa parte, né, da gente, questão de ouvir, né, a boa comunicação. Ouvir o cliente, né, ouvir os colaboradores. Por isso, toda empresa aí, na internet, celular, todas as empresas assim de telefonia, toda empresa que você entra em contato, banco, elas sempre querem ter o feedback, sempre querem ter um retorno para elas terem uma ideia do que está acontecendo. Você vai numa loja tipo a Renner, sempre vai ter um totem, né? Se você está satisfeito, não satisfeito, tal, alguma coisa que você não gostou. Então isso é muito legal, isso é muito interessante a gente estar atento a isso, né? A questão de ouvir, né? A questão da boa comunicação. Ouvir os índices de satisfação do cliente na ponta, que é uma coisa que essa empresa havia perdido e ela ouviu isso e foi atrás e ali seguiu a trama do filme em busca de uma solução para o problema. Então por hoje seria isso. Assistam o filme, né? Tirem as suas próprias conclusões, insights e vamos então à produção da atividade relacionada com o filme Lionheart.